Somzinho, som. Funcionando. Testando. Som. Acho que não vai sair. Tá, né? Somzinho. Tá. E pessoal, bom som aí. Tá bom. Compartilhe então para que essa mensagem chegue às pessoas. Vamos só dar mais uma esperadinha. Continuem compartilhando, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o 6º capítulo da carta aos Efésios. A carta de Efésios, ela é uma carta quase que principal da nossa fé como seguidores de Jesus Cristo e mantenedores da doutrina dos apóstolos. Então compartilhe para que essa mensagem possa chegar a alguém. Não se sinta pressionado, né? Pode assistir a mensagem, pode discordar, pode comentar. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. Show? Compartilhem lá então quem puder. Pessoal, eu lendo esse 6º capítulo aqui, a qual nós iremos ler juntos, eu acabei percebendo algumas coisas interessantes. Eu olhei assim e disse, nossa, esse capítulo vai ser bem rapidinho também, porque é aquela nossa moda gospel de ouvir, de repente não pesquisar, não ir atrás, e que acabávamos ficando escravos do que a gente ouve, e não literalmente do que está escrito, ou do que realmente o apóstolo que escreveu queria expressar naquele momento. Show? Então podemos, se você puder acompanhar, a gente vai ler lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Lembrando então, recapitulando bem rapidinho, nós tínhamos visto o capítulo 5, que é pauleira, né? Literalmente. E aí fala também sobre uma das obras escatológicas, da linguagem escatológica, a linguagem dos fins dos tempos também, por causa sobre o noivo e a noiva, né? Fala sobre o casamento, como que deve ser relativamente essa relação, e traz algumas verdades que muitos de nós têm ignorado. Show? Vamos lá então. Paulo, quando ele fala sobre isso no capítulo 5, ele acaba no versículo 32 falando: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então há coisas que literalmente a gente tem que mergulhar para entender. Nem sempre vai ser de compreensão, mas o que nós fazemos, o que nós aprendemos com a Bíblia, ou o que nós aprendemos talvez com alguns líderes e tal, que apontam para a Bíblia, pede sabedoria. Pede sabedoria. E quem que vai dar essa sabedoria para você? Talvez você não saiba como acontecem as coisas literalmente, mas possivelmente você vai ter uma compreensão muito melhor se você estiver ligadinho à oração. Não precisa dizer que tem um botão de liga e desliga, né? Tipo, agora eu vou ligar, tô precisando de alguma coisa. Aí, talvez agradecendo, né? Eu digo isso porque, né? Entendeu? E daí tem um botão de desliga, né? Desligo e acaba, como é que eu vou dizer? Dizendo, tá bom, Deus, aqui pra mim, aqui o Senhor não age, aqui o Senhor não tem poder, aqui o Senhor, enfim. Então, como cristãos, assim denominados, mesmo que seja um nome que foi usado como para denegrir a imagem, para dizer, olha, que eles são cristãos, hoje, como nós temos um orgulho de bater no peito e dizer que nós somos essa palavra em si, que nós também tenhamos a coragem de segui-la. Beleza? Vamos então no versículo 6. O versículo 6 fica fácil compreender porque muitos de nós somos filhos. Não falo só do modo espiritual, mas também provavelmente você teve um pai, uma mãe,
uma avó, alguém que te criou, alguém que você considera um pai necessariamente, e você entende, muito possivelmente, o que é ser um filho. E aqueles que estão machucados, aqueles que brigaram com pai e mãe, fizeram um escarcéu, enfim, e tem a chance da reconciliação, aproveite. Aproveite, porque esse é um dos conselhos da palavra do Mestre para nós. Vamos ler então o versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então ele começa falando para os filhos uma mensagem ao qual já tinha sido pregada, mas necessariamente precisava ser relembrada, precisava ter uma ênfase muito, muito grande no aspecto, vamos dizer assim, após-apostólico, ou enquanto apostólico, né? Que Paulo, apesar de estar preso, ele não estava vivo. O que a gente tem que ver é que muitas das coisas que Deus escreveu, que Deus falou, que foram registradas, no sentido de nós temos acesso hoje de ler fatos históricos que aconteceram no passado e podemos ver agora, a princípio, lógico que todos praticamente bíblicos, né, no sentido estão no passado também, mas nós podemos acompanhar o que aconteceu lá com os profetas e também nós podemos acompanhar o que aconteceu com Jesus. Então, quando a gente vê coisas acontecendo com a igreja, não é para passar uma mensagem de que a igreja de Éfeso não presta, que a igreja de Tessalônica não presta, ou alguma coisa nesse sentido. Até porque, através desses ensinos, que nós vamos ter a realidade de como viviam os apóstolos. Então, ele dá um conselho para os filhos, ou ele dá um mandamento para os filhos, que é justamente honrar o teu pai e tua mãe. Eu sei que nós vamos entrar em algumas divergências aqui, porque o que significa honrar pai e mãe? Paulo também escreve sobre a lei ser o nosso tutor, e depois disso, nós, através do Espírito, temos, vamos dizer assim, não um cancelamento desse tutor, mas nós tínhamos um novo tutor. E, embora muitos interpretem diferente, os dois principais mandamentos que Jesus deu, eles já estavam lá em Deuteronômio. E, se não me engano, em Levítico. Então, os dois maiores mandamentos que Jesus resumiu, ao qual dependia todos os profetas e a lei, que é amar a Deus toda a sua força, todo o entendimento, enfim, e o segundo semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo, já estavam sendo pregados lá no passado. Hoje nós temos um costume de usar das teologias para dizer, porque agora nós estamos no tempo da graça. Sim, nós estamos no tempo da graça. Mas isso não quer dizer que a graça não se manifestava no Velho Testamento. Isso não quer dizer que a graça salvadora de Deus não se manifestava aos homens do passado. Então, muito cuidado. Muito cuidado ao, de repente, fazer alguma afirmação, assim como, eu não lembro, mas talvez eu possa ter feito, em que complique a situação de Deus. Porque Deus, através dos seus mandamentos, através dos seus ensinos, Ele tenta nos passar o que é melhor para nós, mesmo que nós seguir por outro caminho. E quando Ele fala para os filhos honrar os pais, o que a gente acaba vendo nos dias de hoje, talvez até na nossa vida, temos honrado? E será que esse honrar ao pai e mãe seria justamente obedecer cegamente a tudo que eles falarem? E aí? Mas calma aí, não tem... Continuando, o apóstolo ele não escreve somente relembrando esse mandamento com promessa. Ele coloca também uma forte presença das duas partes. Não somente de
os filhos para os pais, mas também dos pais para os filhos. E você vai entender isso olhando para possivelmente a tua vida. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui ele coloca, vamos dizer assim, eu não chamo de peso porque literalmente isso acaba sendo um pouquinho libertador para a maioria das pessoas. Nós temos que ver como o dia que nos tornarmos, ou alguns de vocês já são pais, nós temos que saber educar os nossos filhos a ponto de não ceder ao que nós sabemos que é errado, mas sim admoestar, corrigir, exortar naquilo que é fundamental. E o que é fundamental para ele saber? A palavra do Senhor. Então, seria de suma importância que nós não enxergássemos a Bíblia só como um conjunto de regras, mas realmente como a palavra do Senhor. No versículo 5, vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui a gente tem o maior problema que eu enxerguei nesses versículos. Apesar de ainda existir trabalho escravo, até mesmo no Brasil, apesar de nós acharmos que não, algumas pessoas vivem com esse contexto de escravidão. O que Paulo está pedindo aqui para as pessoas é justamente alguma coisa que é muito difícil. Alguma coisa que naquela época não era fácil. Então, quando ele coloca para os servos, para os escravos, seguirem de boa vontade o seu patrão, ele está pedindo um exemplo de vida. Ele não está dizendo que eu sou a favor da escravidão. Não, mas ele continua dizendo, servindo de boa vontade, como ao Senhor, no versículo 7, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então aqui ele coloca um peso muito maior no sentido de uma afirmação muito maior, dizendo que, olha, trabalhe bem, trabalhe como se estivesse fazendo para o Senhor. E não é isso que a gente tem ensinado aos nossos irmãos? Talvez a gente só tenha falado isso, e não colocado isso em prática, mas então talvez estaria na hora de a gente começar a cumprir essa palavra. E também coloca o contraponto, lembrando, colocou os pais e os filhos, aqui vai colocar os servos e os senhores. Versículo 9, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, apesar de muita gente acabar, infelizmente, distorcendo partes ou fazendo perícopes, fazendo recortes dos recortes da palavra, dizendo que Deus não faz a acepção de pessoas e logo você pode pecar, logo você pode fazer isso, logo você pode fazer aquilo. E muitas das vezes não estão preocupados em ser, mas só em fazer também, porque a gente pode fazer uma caricatura aqui, a gente pode colocar uma capa literalmente, fingir ser quem nós não somos. Mas esse Deus que não faz acepção de pessoas, ele está ensinando ambos ao quê? A fazer o bem. No versículo 10 vai entrar uma parte muito famosa da Escritura, que a galera usa torto e à direita, que é o quê? A chamada armadura de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui nós vemos Paulo apelando para os irmãos justamente dessa forma para dizer qual que é o poder de Deus. Como que o poder de Deus pode se manifestar na minha e na tua vida? Como? E aí ele diz, revesti-vos. Se trata justamente de, são novas vestes. E agora que a gente talvez, daqui uns versículos para frente, vai ter a consciência de quais são as vestes que nós temos que vestir, nós vamos saber que não existe Satanás que consiga, vamos dizer assim, penetrar, fazer, até pode apontar, fazer isso, fazer aquilo, mas assim como a gente lê em Romanos, se não me engano, no capítulo 8, quem tentará acusações contra vós? Se é Deus que justifica. Vamos continuar? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olhando para o versículo 12, nesse tempos atrás, não digo de uma maneira muito sobrenatural, mas veio uma ideia ao meu coração, à minha cabeça, que seria justamente, tal pessoa não é o teu inimigo. E eu fiquei pensando naquilo, e se realmente tal pessoa ou outra pessoa a qual você tem menos afeto, ela não é a tua inimiga. O inimigo de você mesmo, vamos dizer assim, é aquele carinha do espelho que se deixa, no caso, controlar por situações adversas. Mas a palavra que foi semeada no teu coração não era essa. Não é a briga, não é a contenda. É literalmente se levantar em verdade, para pregar aquilo que é certo. Mas nós ficamos remoendo e nos ressentindo de coisas que não têm valor para o Senhor, de coisas que não têm valor para nós. E quando nós entramos no versículo 13, ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possai resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse dia mau, ele não tem uma referência ao dia que o anticristo vai assumir o controle, que não sei o que, blá blá blá. Não. Mas na situação dos apóstolos, dos mártires, de Estevão, vamos falar. Quando ele estava diante de uma situação de falar a verdade ou se omitir. Porque uma coisa que eu pedi ao Senhor é assim, que eu não peque por omissão. Que eu não seja aquela pessoa que, quando precisar falar alguma coisa, não peque por isso. E hoje ele tem trabalhado para que eu possa agir dessa forma. Mas quando Paulo no versículo 11 fala revesti-vos, não significa que de fato eu tenha esse poder no sentido de dizer, ok, agora né? Tirei e coloquei, como se fosse uma coisa fácil. Mas deixem revestir-se. Porque quem que vai trabalhar em você? Pode chutar aí o nome? Vai ser Paulo? Vai ser Dudu? Vai ser Daí? Não, mas o Espírito Santo de Deus, que convence do quê? Do pecado, da justiça. Mas é estranho. Nossa, ele convence do pecado. E aí a galera só usa isso aqui para dizer assim, pronto, ele me convenceu do pecado e agora eu aceitei Jesus, pronto, acabou a história. Ele me convenceu que eu era pecador, agora eu disse sim, fui lavado, tô beleza, tô suave. Mas não. Paulo estava escrevendo para uma igreja aqui que ele mesmo fundou. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo. Agora entra as características da armadura de Deus, ao qual a gente pode analisar de duas formas. 3, 4, 5, um monte de gente faz umas interpretações meio malucas, né? Mas vamos com o que a gente tem agora, ou com o que a gente tinha na época, né? Ele está falando, não estamos aqui no século 21.
Então, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Opa, lembrando do Espírito Santo aqui. Muito bem. Cingidos com o cinto, né? Então, lembrando vamos usar alguma coisa bem do contexto da época. No contexto ali de Éfeso, o que acontecia? Hoje em dia, os nossos soldados, a princípio, eles usam o quê? Farda. Eles têm um armamento que pode atirar a quilômetros de distância. Até usam um capacete, a maioria deles. Mas usam também como é que se chama? A prova de bala. Um colete à prova de bala. Usa uma roupa, vamos dizer assim, que pode ser que seja resistente ao fogo, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, mas enfim. Mas qual que era a roupa de um centurião romano na época, por exemplo? Então eles tinham um cinto. E o que tinha naquele cinto? Será que servia só para segurar ali, para não cair as calças ou as saias? Será que era isso? Ali prendia-se as armas. Bom, a gente já vai chegar lá, né? Mas então, quando Paulo vai falar para os Efésios, para a galera que estava em Éfeso, ele vai falar assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ok? Então ele coloca uma característica nesse cinto. E vestida a couraça da justiça, que era justamente o que os soldados tinham aqui, né? Então qual que é a característica dessa nova vestimenta? Justiça. E de fato, Paulo é um dos que mais bate em cima da justiça própria, não é a justiça própria. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, existe alguma coisa pela qual a gente tem que estar protegendo os nossos pés. Não no sentido de que não caminhe pelas ruas porque você vai ser contaminado. Mas porque o Senhor, Ele te dá uma direção. E se você tiver com essa armadura de Deus, os teus pés estarão seguros. Existe uma característica das sandálias no passado, ou no sentido daquela época, que elas tinham pregos, as quais elas davam a sustentação do pé. Os soldados romanos, se eu não me engano, eles eram conhecidos pelo deslocamento rápido, obviamente, né? Então, como eles tinham, vamos dizer assim, não eram aces da vida hoje em dia, né? Mas eles tinham um deslocamento melhor, eles conseguiam caminhar a longas distâncias melhor, muito melhor e muito mais rápido do que qualquer outro vamos dizer assim, soldado de outras nações. Existiam soldados, para vocês terem ideia, de outras nações, que eles vinham somente com a roupa do corpo. Os bárbaros, por exemplo, vinham com um pedaço de pau, vinham com uma foice, vinham com como é que é o nome daquilo lá? Agora eu vou esquecer, mas onde tem uma ponta de bola de ferro, enfim. E coisas variadas, mas nesse sentido, entende? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quais são esses dardos inflamados do maligno? Por que usar essa frase aqui? Ué, a gente estava tão bem aqui e tal, cingindo vossos lombos com a verdade, né? Ao qual a gente já tem uma noção de quem é a verdade, vestido com a couraça da justiça, nós sabemos quem trouxe justiça para nós, nós sabemos também do que o Espírito Santo convence, e o calçado dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Qual que é o Evangelho da Paz? Esse que reconcilia o homem com Deus, porque o homem não estava em paz com Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ok, a gente conversou até sobre a roupa do soldado, mas o que faltava para esse soldado aqui? Ainda faltam algumas coisas, né? Esse escudo, existiam 2 escudos básicos na época ali dos soldados romanos. Estamos citando eles porque, vamos dizer assim, na época eles eram os bambambãs mesmo. Então,
existia um escudo que a gente vê lá naquele filme do Maximus, lá a gente vê no filme 300, então nós acabamos vendo parte daqueles negócios lá, daquele filme, alguma realidade. Então até se vocês conseguirem lembrar do filme, como que as pessoas se vestiam, é muito semelhante ao que nós estamos citando hoje, no sentido dos soldados, né? Então, algum desses escudos, o que acontecia com esses escudos? Eu não lembro se era nesse filme, mas eu tenho certeza que eu vi literalmente os soldados pegarem os escudos, colocarem na água e saírem para a luta. Mas por que isso? Alguns escudos tinham um centro de ferro, aqueles mais retangulares, mas também existiam os escudos mais redondinhos também, os quais eram feitos de madeira. E por muito tempo foi assim. Então literalmente esse trabalho com o metal era muito mais difícil. Então esses escudos que eram de madeira, eles pegavam fogo com facilidade. Era só jogar uma flecha, que literalmente era uma estratégia de combate. Até no filme aparece o pessoal colocando fogo na ponta da flecha e literalmente atirando essa flecha, ao qual quando caía pegava fogo, seja escudo, seja isso, seja aquilo. Então acertando uma, duas, três, não teria como o soldado continuar segurando esse escudo, e logo esses dardos inflamados, eles literalmente levariam a pessoa a soltar esse escudo. E sabemos que se as pessoas estão sem esse escudo, fica fácil atravessar esses dardos nela. Show? Vamos continuar então? Então esses dardos eles eram facilmente apagados, não digo facilmente no sentido, nossa, encostou no escudo, apagou. Não, mas nesse sentido que se era o escudo correto, ou se eles tinham feito essa preparação correta, eles correriam menos risco do que as pessoas que não fizeram isso. Ok? Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele literalmente, nós podemos simbolizar ele com várias coisas, mas necessariamente aqui está sendo descrito justamente a armadura de Deus, a armadura que Deus literalmente dá para nós. E uma das coisas que nós precisamos literalmente nos protegermos é o quê? Aqui. Quando nós colocamos Cristo como cabeça da igreja, se por alguma situação hipotética, se por alguma situação ele pudesse ser ferido, todo o corpo seria ferido. Quando nós vemos um soldado saindo em guerra e ele atinge uma flecha, seja uma batida e tal na cabeça, literalmente o que acontece? Possivelmente leve ele pelo menos a um desmaio. Só que é interessante que esse versículo ele já está junto, literalmente, com a espada do Espírito. O que era a espada do Espírito? A palavra de Deus. Então no versículo 17 vocês vão ler assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então muito do poder de Deus que a gente quer ver manifestado em situações estereotipadas por aí, tipo exteriores, né? Tipo vendo, nossa, o cara flutuar quando prega, o cara assoprar e a galera cair, jogar o paletó e a galera cair no chão, ou os caras começar a cair no chão, e blá blá blá, e um monte de coisa, enfim, tipo, né, no sentido gospel de hoje em dia, né, enfim. Mas está aqui escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Então, a gente tem que ter a consciência de que nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Não no sentido metódico para que eu seja mais conhecedor do que as outras pessoas. Mas se nós dizemos que nós cremos, aliás, que nós somos cristãos, vamos voltar ali pro que dói ali. Se nós somos cristãos, são cristãos, como assim vocês são cristãos? Vocês seguem o quê? Vocês vivem como? Qual que é o Deus de vocês? Compreende?
orando em todo o tempo, versículo 18, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, né? Lembrando que Paulo estava preso, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, se você conhece algum amigo que quer saber muito sobre a revelação de Deus, quer de repente frequentar algum lugar que lá tem pessoa que fala sobre a minha vida, lá tem pessoa que vai falar sobre o meu futuro, lá tem pessoa que, cheio de poder de Deus, olha lá como ele balança, olha lá como ele fala outras línguas que muitas vezes não tem intérprete, que muitas vezes ninguém entende, enfim, olha as pessoas cheias de algo, que aí eu não afirmo e nem coloco minha mão no fogo para dizer que é o Espírito Santo. Então, revestivos da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E ali à frente ele coloca as descrições que nós acabamos de ler. Então nós podemos enfrentar essa palavra como um ato simbólico, um ato que literalmente, necessariamente, nós vamos sair de capacete aí, de se vestindo de soldado, mas é uma linguagem que todos entenderiam, até porque, como viviam naquela época, né, possivelmente já tinham visto, né, algum soldado romano ou algum soldado em si que tivesse as qualidades de armadura. Ok? Pessoal aí que joga RPG online, que joga RPG, os role-playing games, geralmente estão mais acostumados com essas roupinhas, esses trajes e tal. Só que esse traje que o Paulo está falando aqui, que o apóstolo Paulo está falando, é muito diferente de qualquer traje, literalmente, de algum soldado romano. Porque se esse soldado romano, vamos falar assim, não fosse convertido, ele não estava vestido com isso aqui. Ele coloca um paralelo entre o que é cada coisa. E o interessante é deixar junto, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Onde a espada do Espírito, ela também acaba tendo a mesma qualidade, estando no mesmo versículo, sendo que ele explica cada versículo sendo cada coisa, mas para ficar fácil entender, ele coloca os dois sendo a palavra de Deus. E não somente um. Então o que tem que estar aqui, o que tem que ser refletido, é que justamente a palavra do Espírito, que a gente encara muitas vezes somente como a palavra de Deus, porque um fica ali, o outro fica mais perto da palavra, literalmente, ela tem que ser tomada com seriedade. Nós temos que tomar isso com seriedade. Nós temos que ter a convicção de que se eu não transformar a minha mente, renovar a minha mente, igual o Paulo também fala, metanoia, a renovação da nossa mente, essa espada aqui também, a espada é eficaz, né? Porque a espada do Espírito, literalmente, se a gente olhar para a Bíblia e olhar para outros lugares, nós vamos ver que a palavra de Deus é como uma espada que penetra no coração humano, né? Ela sonda tudo que tem no coração humano. E essa era uma das táticas de batalha justamente dos soldados. Eles se defendiam com o escudo e atacavam porque deixavam uma espada mais curta, uma espada que era de fácil manejamento, apesar de ser pesada um pouquinho, né? Atacavam e voltavam para o escudo. Então nós temos que ter a noção de que Paulo está colocando aqui uma situação real. E é aí que a gente começa a não viajar em muitas coisas e voltar para o versículo 12, onde ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Então, para que a gente não saia muito e acabe viajando e fique falando sobre uma batalha que não acontece aqui, que isso e aquilo, apesar de existir uma batalha, nós temos que ter a consciência de que enquanto nós estamos nessa vida, nessa carnalidade, no sentido de estar em carne aqui, no corpo, literalmente, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por situações que são tribulações. E isso talvez seja aí, no seu lugar religioso, fora do lugar religioso. Eu acredito que mais fora, né? Eu acredito que mais fora, por quê? Porque dentro eu posso levantar minha mãozinha. Dentro eu vou ter certas liberdades, obviamente, que eu não tenho ali fora, mas no sentido de fazer mais sentido. Mas eu digo sinceramente, se nós estamos buscando um prédio para encontrar a Deus, eu digo, meu amigo, como a nossa fé está distorcida. Estou desencorajando vocês a congregar. Não, porque congregar não é isso. Congregar não é ajuntamento. Nunca foi. E quando nós olhamos para os santos que se reuniam em tal lugar, os santos que se reuniam em outro lugar, igual Paulo falava, nós temos a convicção de que santo era quem? Eu quero colocar uma realidade para você. Muitos dos líderes religiosos colocam para nós alguns mandamentos, algumas coisas que nós, olha, tá vendo, você deve cumprir isso, você deve cumprir aquilo. Obviamente, tem certo fundo de razão. Na verdade, tem quase todo fundo de razão. No que, Dudu? No texto de Hebreus, o que ele fala sobre deixar de congregar? Deixar de se reunir com os irmãos. Ele fala que tiveram umas pessoas, obviamente tem um contexto, né? Não preciso nem ser teólogozão, né? Obviamente a mensagem tem um contexto. Enfim, que deixaram de se reunir com eles. E o que aconteceu nesse aspecto? Ele diz que ele não era um de nós, né? Não era um de nós, estes. Mas tem alguns detalhes nessa palavra. E eu quero que, se você é um cara que se diz cristão, pesquise. Pesquise para você não ser enganado. Ao mesmo tempo, é óbvio que isso pode ser um escudo, o falso escudo, para quem não quer se envolver com as pessoas, não quer viver o evangelho. Porque viver o evangelho nem sempre você vai viver crente com crente, meu amigo. Você vai estar num mundão aí que vai estar cheio de gente descrente. Vai estar gente compartilhando imagem dizendo assim, porque ensinaram as crianças a odiar as bruxas, mas não as igrejas que colocavam fogo nela. Quem que eram as igrejas que colocavam fogo nela? Qual que era o contexto da mensagem? Meu Deus, que ignorância, vamos pesquisar. Enfim, que nós sejamos ou cresçamos em conhecimento e graça. E que, se realmente a gente tem dúvida, pergunta. Se a gente realmente tem dúvida, pesquisa. Se a gente realmente tem dúvida, pede a Deus, pede a Deus. Mas lembre que agora, em certo lugar do Evangelho fala que os homens, ao ouvir essa doutrina, sentirão coceira nos ouvidos. Então é óbvio que às vezes possa ser você, esse homem, possa ser eu, esse homem, ao ouvir essa doutrina e dizer não, porque não. Enfim. Então muito cuidado para não ser enganado. Foi o que a gente leu em um dos capítulos aqui da carta de Éfeso. Cuidado para que não os enganem com vãs sutilezas, vãs ideias, vãs pregações, se é que são pregações. Então Paulo, em cadeia, fala para eles orarem
pelos outros e por ele. E no versículo 21 ao 24, ele se despede, dizendo que ele está enviando um irmão amado e fiel, ministro do Senhor, que vai informar eles de tudo. Ou seja, a gente tem que ter consciência que essas cartas também estavam sendo escritas e levadas justamente por alguém. O qual, no versículo 22, ele vai falar assim: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Então aqui nós vamos ver um peso, vamos dizer assim, uma importância muito grande dessa carta nos dias de hoje. É como a gente falou nos outros Bíblia Lives. A gente falou que às vezes parece que a gente pega uma carta bíblica, lê e diz, ó, o cara escreveu aqui para Curitibano, o cara escreveu aqui para tal cidade, o cara escreveu aqui para outra cidade. Os caras escreveu para mim essa carta, entende? Então são coisas que nós podemos fazer uma aplicação geral na nossa vida. E aí, começo da carta, como é que tem sido você, filho? Com seus pais? E aí, filho, e aí, pai, como é que você tem sido com o seu filho? Jogando no nosso contexto. E aí, trabalhador, como é que você tem sido com o teu chefe? E aí, chefe, como é que você tem sido com o teu empregado? Com o teu colaborador, né? É mais moda agora. Agora que nós estamos nessa época de coach. Mas e aí? Será que nós temos nos revestido da armadura de Deus? Ou quando nós lemos assim, enchei-vos do Espírito Santo, nós dizemos, ok, agora vou pegar aqui, ó, coloquei. Ou nós temos que nos deixar encher pelo Espírito Santo? Ou nós, quando olhamos para as parábolas, uma delas dos talentos, a gente vê, se não me engano, no versículo 15, falando sobre que Deus nos capacita, Deus nos proporciona esses talentos segundo a nossa capacidade. Então que nós temos que crescer também aqui, ó, em todas as nossas ações. Relembrar que existe um Deus, existe eu não tenho como descrever Jesus na realidade. Que mesmo homem pecando contra Deus, mesmo homem articulando para que ele fosse colocado numa cruz, ele se entregou por nós. Por mim e possivelmente por você. Por que possivelmente? Porque de nada adianta, igual eu vi uma pregação esses dias, se não me engano era Paul Washer, falando, nada adianta a gente falar aleluia se a gente não vive o evangelho. Pode falar quantos aleluia for, meu irmão. Se a gente não coloca em prática o que a gente aprende, isso acaba sendo vira filosofia, né? Vira alguma outra coisa. Aliás, isso acaba sendo um mau testemunho. Então, tenha coragem, peça perdão. Se de repente com seus familiares, tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de dizer, eu errei. Tenha coragem de dizer, eu não sei porque eu não passei, sabe, por essas coisas. Então, talvez eu não saiba com certeza o quão difícil é para você chegar numa pessoa, num pai, numa mãe que você não fala há tempos e dizer assim, me perdoa. Eu já tive essas situações com amigos,
Obviamente, teve algumas tretinhas entre família, então, né? Mas não essa seriedade de pessoas viverem 20 anos sem falar com seus pais e daí quando eles falecem procuram qualquer coisa que diga, olha, é o teu pai falando aqui. Enganadores. E o pior é que nós nos deixamos enganar primeiro. Não quero bater aqui literalmente na galera que acredita em outra coisa. Pode ser livre, meu amigo. Você acredita em o que você quiser. Mas diante do perdão de Jesus, de Deus, para as nossas vidas, qual vai ser a nossa ação daqui para frente? E aí? Então eu te convido mais uma vez a pesquisar, olhar. Aqui a gente fez, acho que os 6 capítulos ali de Efésios, fizemos quase uma sequência. Então, se vocês puderem acompanhar essa carta, eu creio que depois de Romanos, é uma das cartas mais interessantes que a gente possa ter atenção. Porque é pauleira. É fundamental nós entendermos algumas coisas. E de preferência, não tirarmos recortes de recortes para afirmar coisas que sequer passou pela boca de algum apóstolo. Entendem? Qual é a mensagem de hoje? Efésios 6. A gente acabou de revisar, né? Mas qual é a mensagem de hoje? Você está esperando que eu fale? Não, você tem que ir atrás. Sabe por quê? Porque senão o Dudu, o Dudu vai ensinar errado e aí vocês vão chegar lá no céu. Tô colocando uma situação um pouquinho hipotética, tá? E daí Deus vai dizer assim, eu não conheço você não, meu amigo. E aí você vai dizer, não, mas eu sou ali da congregação do Dudu. Eu sou ali da denominação que o Dudu faz parte, ou que o Dudu lidera, ou que alguma coisa assim. E aí Deus vai dizer assim, não conheço não. Essa é uma ilustração, tá? Aí se chama ilustração, porque literalmente não está na palavra. Aí, tá. Aí você vai dizer, não, mas ele me ensinou, eu devia seguir por esse caminho. Ele vai dizer, meu amigo, o que ele te ensinou? Que era para você ter mais do que uma mulher? É isso que ele te ensinou? Ele te ensinou que era para pagar o mal com o mal? Ele te ensinou que era para revidar a qualquer dardo inflamado do inimigo? Tua luta não é com carne e sangue, nunca foi. Então, pense, analise, reflita como temos vivido hoje. E lembre-se, o dia mau chega para todos. Então estejam firmes e revistam-se da armadura de Deus. Fala alguma coisa? Valeu!